Olá, alunos, eu sou a professora Nilce. Vamos aqui a mais uma videoaula de matemática. E dando continuidade ao nosso assunto de sólidos geométricos, vamos aqui começar com os prismas. Vamos imaginar que aqui no nosso papel, nós estamos desenhando o nosso espaço geométrico. E aí, no nosso espaço geométrico, eu vou pegar um plano, né? E vou chamar esse plano de plano beta e um outro plano paralelo a esse plano aqui, ó. Um plano alfa. Digamos que a gente possa desenhar nesse plano beta ou no plano alfa dois polígonos. E esses polígonos aqui, ó, é como se eles estivessem assim, emparelhados, certo? E aqui eu vou ter uma reta perpendicular que vai furar os dois planos. Aqui, se a gente observar, nós vamos ter um polígono. Vamos observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Um polígono de 5 lados, certo? Então, como ele é plano, nós vamos ter aqui, ó, um polígono de 5 lados, de forma plana. Eu posso pegar aqui, ó, cada pontinho que une, né? Une esses segmentos, a gente chama de vértice, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, A, B, C, D e E. E aí, se nós pegarmos aqui, ó, esse mesmo polígono e fizermos aqui, ó, uma projeção para esse plano aqui, ó, do mesmo jeitinho, nós vamos ter aqui, que chamamos de A', B', C', D' e o E'. Ou seja, nesses planos, nos dois planos, nós vamos ter uns pontos. Então, vamos imaginar também que a gente vai pegar aqui, ó, de forma reta, e essas retas, né, formando aqui, ó, pegando da base, que a gente vai chamar de base, tanto aqui na parte inferior como superior, vamos pegar retas formando essa figura geométrica que sejam paralelas a essa reta perpendicular aqui, certo? Quando a gente faz isso aqui, ó, aí a gente faz um recorte desse espaço geométrico. Então, o que vai aparecer? Vai aparecer uma figura como essa aqui, que a gente chamou de prisma, tá? E aí a gente vai ver aqui a característica de um prisma, como vai ser. Vamos imaginar nosso espaço geométrico, que a gente desenhou um plano na parte superior, né? Num plano na parte superior, a gente desenhou aqui um polígono e desenhou na parte inferior o mesmo polígono. Nós fizemos uma projeção. E ao recortar tudo isso aqui, nós vamos obter esse sólido geométrico. Então, nessa ideia, você vai ter a ideia de um objeto que surgiu no espaço, nesse espaço geométrico, certo? Vamos ver aqui a característica e alguns elementos, ó. Nesse caso aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui, ó, tem um pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho. E a gente pode observar no nosso desenho, poderia ser chamado de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. E lá embaixo, como ele é correspondente, né, são paralelos, a gente pode chamar aqui de A', B', C', D' e E'. Dessa forma aqui nós vamos enxergar a forma matemática e a partir daqui nós vamos denominar partes desse nosso sólido geométrico. Então, por exemplo, no encontro aqui, ó, nesses cantinhos aqui, a gente vai chamar de vértices, né, de vértices. A parte aqui, ó, inferior, parte superior, nós vamos chamar de base. Então, o nosso sólido geométrico, o que ele tem? Ele tem vértices, que são os pontos ligando aqui. Nós vamos ter bases, no caso aqui, base inferior, base superior. Como não importa nesse caso aqui, então vamos colocar dessa forma aqui, certo? Então eu tenho base inferior e a base superior, que nada mais é do que polígonos, né? São desenhos geométricos, são polígonos. Ou seja, são desenhos aqui, ó, formados por segmentos de reta, né? Segmentos de reta. Então, as bases têm um formato de polígonos.
Se a gente for observar agora, na parte lateral, o que vai surgir? Vai surgir paralelogramo, né? Um quadrilátero, paralelogramo. Então, nós vamos ter as faces laterais, né? Que a gente vai chamar de faces. Faces laterais são paralelogramos. Paralelogramos. E a gente vai observar também, ó, os segmentos que tem aqui, ó. Então, aqui se a gente observar aqui, ó, tanto na parte aqui da base, então a base eu vou ter aqui, ó, a aresta, né? Então, são chamados aqui, esse encontro entre a face lateral e a base, nós vamos ter aqui as arestas, né? Aresta da base, né? Aresta da base. E eu tenho aqui as arestas laterais, Então, o nosso polígono tem o quê? Tem arestas, né? Tem arestas da base e tem arestas laterais, certo? Laterais, pronto, aqui, laterais. Nós vamos também poder observar o seguinte, tá? Essa parte aqui nós vamos ter as faces laterais e vai se confundir aqui a distância entre a base, vai se confundir, ó, a aresta com a altura, né? Então, o nosso prisma também tem altura. Nós podemos até chamar de altura H. Então, dessa forma aqui, nós vamos identificar o nosso prisma. Então, toda vez que você observar um sólido geométrico como esse, será que ele é o prisma? Será que é uma pirâmide? Qual a diferença entre o prisma e uma pirâmide? Então, vamos pegar aqui uma pirâmide. Ó, observe que na pirâmide, ela só tem uma base, né? E um pontinho no espaço. Aqui no prisma, não. O prisma, ele tem duas bases. E geralmente a nossa base aqui, ó, é um polígono. Então vamos ver aqui e vamos contar os lados desse polígono. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho aqui, ó, um prisma pentagonal. Penta, de 5, né? Vamos lembrar aí, o pessoal aí que gosta de jogar futebol, né? Pentacampeão, ou seja, nós temos aqui 5 vezes. Então, nesse caso aqui, o nosso polígono é um polígono pentagonal. Então, eu posso dizer que esse prisma é um prisma pentagonal, né? Porque a base é um pentágono, certo? Se a gente olhar para esse lado aqui, ó, vamos pegar esse outro prisma aqui, ó. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, então, eu vou ter aqui um prisma hexagonal. É prisma? É, ó. As bases são polígonos, né? São polígonos. E nas faces laterais eu tenho paralelogramos. Vamos pegar outro aqui, outro prisma. Ah, esse prisma aqui é bem conhecido, né? Conhecido nosso. Ele é um cubo. É um cubo, ele é um prisma? Sim, porque nós vamos ter aqui, ó, a base como paralelogramos ao lado, né? E bases quadrangulares. No caso aqui é um quadrado. Então, por isso que o nosso prisma aqui, ó, esse prisma é um prisma especial, tá? Esse aqui é um prisma especial. Vamos pegar outro prisma especial aqui para nós. Esse aqui, ó. O que aconteceu com a base? A base é quadrangular também, né? Quadrangular. E nesse caso aqui, qual a diferença entre esse prisma e esse outro aqui? Embora as bases sejam quadrangulares, observa que aqui a base, ela tem a mesma área da face lateral. Aqui não. Aqui eu tenho a base, que tem área menor, né? Nesse caso aqui, ó, do que a nossa face lateral. Pode até ser o contrário, tá? Mas elas não são congruentes, ou seja, não tem a mesma medida. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um prisma em particular que é chamado de paralelepípedo. E nesse caso aqui, ó,
do lado esquerdo, ele é chamado de cubo. Esse é o cubo. Mas são prismas, né? Caso particular de prisma. Então, para a gente poder identificar algumas questões, primeiro eu tenho que saber identificar e diferenciar dos outros sólidos. No caso aqui, eu tenho que saber diferenciar o prisma de uma pirâmide, certo? E é claro, também a gente pode diferenciar, por exemplo, de um corpo redondo, que nesse caso aqui eu tenho um cone, eu não tenho uma pirâmide, né? Eu tenho aqui um prisma e aqui eu tenho um cone. Então é dessa forma que a gente vai identificar os elementos desse prisma. Nesse caso aqui eu preciso identificar os elementos para que a gente possa saber o nome do prisma e possamos também calcular o volume, calcular a superfície do nosso prisma. Quando a gente fala, por exemplo, de volume, a gente está falando de nosso sólido, observando que o nosso sólido ele é maciço, então aqui tem um volume, né? Vamos observar também que eu posso falar sobre a superfície. Então, a superfície, vamos imaginar que esse sólido, dessa forma aqui, olha, de acrílico, ele não é maciço, né? Ele não é maciço, ele só tem a superfície, mas dentro ele é oco. Então, aqui eu tenho superfície do nosso prisma. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, eu vou ter o volume dele. Então, são todos os pontos, tanto a parte da superfície quanto o ponto interno, né? Quanto os pontos internos. Esse aqui é um prisma? É um prisma. Vamos observar aqui, ó, que eu tenho a parte superior, né? Que é a base, e eu tenho as faces laterais, que são paralelogramos, né? Então, isso aqui é um prisma, não é uma pirâmide, né? É um prisma. Então, gente, vamos ficar por aqui, que essa é a noção do prisma. E aí, depois a gente entra já direto nos nossos exemplos para resolver cálculos de área, de superfície e de volume. Gente, tchau, tchau. Até a próxima. Curte aí, compartilha. Até mais.